A Umbanda é uma religião brasileira que sintetiza vários elementos das religiões africanas, indígenas e cristãs, porém sem ser definida por eles, formada no início do século XX no sudeste do Brasil. A partir da síntese como movimento religioso como o candomblé, o catolicismo e o espiritismo, é considerado uma religião brasileira, por excelência, como o sincretismo que combina com o catolicismo. A tradição dos orixás africanos, os espíritos das origens indígenas. A religião surgiu no território que hoje faz parte do município de São Gonçalo, Rio de Janeiro. O dia 15 de novembro já é considerado pelos adeptos como a data do surgimento à Umbanda. Foi oficialmente no Brasil em 18 de maio de 2012, pela Lei 12.644, em 8 de novembro de 2016, após estudo do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, IRPH, a Umbanda foi concluída na lista de patrimônios imateriais por meio de decreto. Eu, Matheus Antônio, sou babalaô de Umbanda, Banto Ameríndio. E acredito muito que as religiões podem estar fazendo completamente a diferença entre todo o ser humano. A religião, ela te doutrina, te lapida para que você se torne, uma excelência. Por exemplo, hoje do meu lado eu tenho uma Bíblia Sagrada. Fica aqui na mesa do computador, mas isso não quer dizer que eu não seja um bandista, ou que eu seja católico, ou vice-versa. Isso diz que nós temos o mesmo propósito: seguir o mandamento de Jesus, seguir as ordens dadas por Deus ao menino Jesus que cresceu, foi crucificado para servir de exemplo para que nós podermos ter mais amor ao próximo. A Umbanda, ela trabalha em termos de caridade, excelência em amor próprio, ensinando e doutrinando o amor em conjunto, o amor ao próximo, a paz e a tranquilidade. Muitos não sabem, muitos também não têm conhecimento. Alguns exageram nas estatísticas e é bem complexo dizer. Mas vou passar um breve ensinamento de algumas coisas que cabem nesse vídeo no canal Curiosidade Mundial. Esse vídeo também será postado simplesmente em outro canal que me faz parte, Umbanda em Sua Vida, Selfa. É bem explícito a gente poder dizer uma coisa. Alguém sabe o significado dessas entregas que são feitas no meio da rua, numa calçada, num cemitério? Você sabia que a maioria dessas entregas elas vêm por causa de um contexto usado no tempo da escravidão? Lembrando que os brancos eram quem podia mandar, os negros quem deviam acatar. Então muitos passavam fome, sentiam dor, sofriam e mesmo assim continuavam a luta. E quando o navio negreiro chegou trazendo negros da África, de outros continentes, encontrando aqui com já escravos índios, o Brasil se tornou o maior polo de escravidão que você possa imaginar. Quando você tira, por exemplo, algo que estava aqui e coloca aqui, você muda isso de lugar. E tudo tem o seu propósito. Quando os negros foram tirados da sua terra natal, vieram para o Brasil, foi tirado deles também o prazer e o direito de ter sua religião. Lembrando, na Bíblia não diz qual é a melhor religião, nem cita, até porque o significado de igreja é reunião, aonde um ou mais se encontram. E esses negros que foram trazidos da sua terra natal, da África, chegaram aqui no Brasil e se perderam entre os portugueses que obrigavam eles a aprender a Bíblia dentro do catolicismo. E se passam anos, se passam tempo, e muitos até hoje questionam: essa religião não é de Deus, essa religião é de Satanás.
essa religião é do mal. Não. Essa religião não é do mal. Há muito tempo atrás, os negros tinham que se sacrificar para esconder suas origens. Então eles fizeram secretismo. Através das imagens da Igreja Católica, foram surgindo orixás. E dali foram cultuando a sua força da sua natureza. Se juntaram com povos indígenas que aqui habitavam o Brasil, os nossos amados índios. E daí saiu os caboclos, dessa terra maravilhosa que é a terra do Brasil. Então, ao passar desse tempo, foi se começando a ter manias. E essas manias são usadas até hoje, dentro da nossa religião. Por mais que ainda há escravidão no Brasil, podemos dizer que somos um país livre de escravidão. Mas voltando aqui. Você sabia por que desses despachos que são chamados, que alguns atos religiosos, de religiões opostas, vão lá, chutam, querem fazer orações? Então, quando você encontra uma galinha, um galo na rua, aquilo dali é uma forma de oferendar. Você oferenda vida? Calma aí, você é carnívoro, você come, então você tem que se alimentar e algum bicho tem que ser abatido. Mas dentro da nossa religião não há sacrifício em vão. Não há sacrifício para o mal. Não há sacrifício por fazer. Todo um fundamento tem. Lembrando que a Bíblia própria diz que às vezes Deus pede sacrifício. E que sangue de cordeiro era passado na porta das casas para que, quando um anjo passar, soubesse que aquele é de Cristo. Mas voltando, quando você coloca um despacho desse na rua, um galo, um frango, uma galinha, vamos lembrar aqui o início da escravidão. Os negros que fugiam de suas senzalas e tentavam fugir das chicoteadas que tomavam, eles passavam fome. Então aqueles que podiam dividir um pouco de sua comida, que era rápido de se alimentar, você poderia pegar na mão e correr. Então dali foi posto a cabeça, o pé, as asas, para que os negros pudessem se alimentar e que a farofa desse sustância. E que aquela farofa com dendê pudesse ajudar a alimentar. E a cachaça? Para que a cachaça? A cachaça era só mais um elemento para que às vezes tirasse a dor, para que às vezes deixasse um pouco mais acordado, para que tivesse um intuito. Lembrando, a cachaça ele nunca foi o foco de se embebedar, e sim de um alívio, daquele que já está mais do que machucado, daquele que está mais do que sangrando, aonde sua autoestima é mais baixa. Então, dali veio as entregas, os despachos chamados pelos demais adeptos de diversas religiões. E a Umbanda, ela, entre umas há o sacrifício, entre outras não há o sacrifício. Mas voltando a outro ensinamento bem legal, que você pode entender e conhecer um pouco da Umbanda. Umbanda faz amarração? Não. Umbanda não age dessa forma. Isso são chamados dos pais marmotas. A Umbanda, ela lida com o amor, com a união, simplicidade, com a caridade. A diferença entre caridade, necessidade e vaidade. Tudo que você necessita, você pede e é correspondido correndo atrás e lutando. Sua vaidade para nós não interessa. O que você quer do próximo ou de si mesmo. Corra atrás, busque, lute. E a caridade, aonde nós te abraçamos, te acolhemos, te acalentamos e te ajudamos. A Umbanda, já diz o hino, é paz e amor. É um mundo cheio de luz. Então hoje, no canal Curiosidade Mundial, um pouquinho sobre a criação da Umbanda e um pouquinho dos seus fundamentos, aonde é um ponto que uma ferida que muitos hoje estocam, né? Porque faz entrega essas macumba louca ou porque é lidado com amor. Só um conselho: Pombogira nunca foi mulher de vida.
Aliás, Pombogira foram mulheres que foram queimadas na fogueira. Se você quer o assunto, por que Pombogira é chamada de mulher da vida e não é, são mulheres que a maioria foram queimadas na fogueira pela lei da Inquisição. Vem aqui nos comentários e aproveita, já que você vai dar sua opinião, se inscreva, dê o seu joinha, curte, porque isso é muito importante, esse feedback ajuda muito, tá certo? E não se esqueça de ativar o sininho de notificação que fica aqui no cantinho, tá certo? Porque assim o YouTube vai poder te avisar toda vez que eu lançar um vídeo. Lembrando, esse vídeo vai estar no canal Curiosidades Mundial e também no canal Umbanda em Sua Vida. Lembrando, se inscreva, curte, comenta e compartilha, tá bom? Obrigado e um grande axé para quem é do axé.